Queridos amigos do Grupo Espírita Irmão Ismael, da cidade de Canoas, do bairro Niterói, sinto-me honrado pelo convite para poder, à luz da doutrina espírita, trocar algumas ideias da página do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trazem os evangelistas, nos trazem Kardec, especificamente ao capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, do item 2, que fala sobre os diferentes estados da alma e na erraticidade. Então, quero agradecer a oportunidade de podermos estarmos novamente unidos para que nesses poucos minutos nós possamos juntos aprender um pouco mais o que a doutrina nos traz na fé raciocinada, nos esclarecendo para que nós venhamos, quando voltarmos para nossa casa, nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, possamos voltar, como diz André Luiz no livro Missionários da Luz, como completistas, ou seja, como aquele irmão, aquela irmã, que conseguiu trabalhar um pouco daquilo que planejou quando na erraticidade estava, para que quando voltasse, pudesse trabalhar os débitos e angariar mais créditos para a evolução. Então, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por mais essa oportunidade de podermos estarmos juntos, e que Jesus, o governador desse planeta, possa, como está, no leme, apesar de toda a dificuldade que estamos passando com esse vírus, que possamos nós confiar e acreditar que tudo está no seu caminho correto. Então, voltando ao nosso tema de hoje, diz assim, no capítulo 3, item 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-eis para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. A casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Muitos de nós, espíritas ou não nos programamos para voltar para o plano espiritual que é a nossa casa. Para muitos, não nos preparamos para morrer. E muitos de nós têm medo de morrer, porque não sabe para onde vai, não sabe com quem estarás, e o lugar que lá, quando voltar e estiver, se é propício a tudo aquilo que fiz enquanto carnado estive. Erraticidade é a vida do espírito fora do corpo físico. É onde nós ficamos entre um tempo de encarnar e mergulhar na carne, no plano espiritual. Então, chamamos erraticidade. O espírito está entre uma encarnação e outra, aguardando uma nova oportunidade.
E ele aproveita enquanto na erraticidade está para estudar, para se melhorar. Para quando encarnar, puder trabalhar nesse período em que se propôs, enquanto mergulhado num corpo físico, o espírito. E encarnação, diferente de erraticidade, é o estado transitório, é apenas um pequeno período de tempo que o espírito aproveita para fazer novas experiências, utilizando-se de um novo corpo. Nós vivemos no universo. Estamos no planeta Terra, que faz parte do universo. Mas a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. E Jesus já nos coloca que há diferentes moradas na casa do Pai, onde a Terra é um insignificante ponto minúsculo nesse grande universo. E hoje já não temos mais a pretensão de sermos os seus únicos moradores. Sabemos que os globos são habitados por irmãos nossos. Vivemos, então, num grande condomínio. E Kardec informa que, como é diferente de espírito para espírito, quando se encontra na erraticidade, no plano espiritual. No nosso estado psicológico da alma, é diferente. Mas quando nós estamos encarnados, vamos frequentemente a uma escola. E essa escola é de acordo com as nossas condições intelectuais. Nós vamos morar de acordo com as nossas condições econômicas. Ou num bairro, perto da nossa família, perto dos parentes. Frequentamos ambientes de acordo com os nossos interesses culturais, de acordo com os nossos interesses de lazer. E todos nós nos direcionamos de acordo com as nossas possibilidades. Na área da cultura, na área da moral, na área intelectual. E todas essas situações, até então, encarnados. E aí nós nos perguntamos, como será na erraticidade? Como será no plano espiritual, que é a nossa casa? Se nós somos o espírito, ora encarnado num corpo físico, ora sem o corpo físico, desencarnado com um corpo perispiritual. Se somos o mesmo espírito, qual a nossa postura? Como nós somos? Como agimos e onde moramos? Qual é o nosso estado da alma enquanto na erraticidade? Nós ficamos todos unidos, morando na mesma casa, na erraticidade? O planeta Terra é uma grande escola. É um educandário. E estamos matriculados nessa escola numa série com seu conteúdo programado para quando vir para cá, estudar e realizar as avaliações. Portanto,
Assim como numa escola, num determinado momento vamos nos encontrar num pátio, como acontece nos intervalos das escolas, das faculdades, que no nosso tempo, e ainda acredito que seja, se chamava de recreio. E todos lá misturados, de todas as séries, tanto os da primeira série como das últimas séries. E naquele momento do recreio, todos estão juntos. Mas estamos numa grande escola, como estamos numa grande família, como estamos, como se o colégio fosse o planeta Terra. Então, naquele momento, estamos todos juntos. Mas ao toque do Estado, ao toque das provas, ao toque das expiações, cada um daqueles alunos que estão no recreio irão se direcionar para a sua sala de acordo da série que ele está inscrito, matriculado. E apesar de estarmos todos juntos no planeta Terra, vivemos necessidades de aprendizado diferentes uns dos outros. Somos individuais, mas precisamos um dos outros para nos melhorar, nos transformar, crescer, evoluir. E assim desde o primeiro núcleo, que é a família. Espíritos ali reunidos nessa família, cada qual com a sua individualidade, mas um precisando do outro. Por isso a família. A caminhada é pessoal. Mas nessa caminhada precisamos de algumas mãos que nos deem quando nós tropeçamos e caímos. Quando nós vamos viajar, é melhor tomarmos conhecimento do lugar aonde nós nos propusemos visitar. Conhecer o local. A região, o clima, os pontos turísticos. Se lá é quente, se lá é frio. Para saber que vestimentas teremos que colocar na nossa mala de viagem, para quando chegarmos nesse lugar, nós não passarmos frio, nem passarmos calor. Temos então que saber e conhecer esse lugar antes de chegar lá. Pesquisar. E quanto mais nós buscamos conhecimento sobre aonde eu vou nessa viagem, nesse local, ali mais eu vou aproveitar e não irei me decepcionar. E essa viagem que estamos falando, nessa simbologia, é o que muitos chamam de morte. E nenhum de nós está livre dessa viagem. Porque quando a gente, do plano espiritual, vem para essa escola chamada Planeta Terra, nós já vemos com o nosso bilhete a passagem no nosso bolso, marcado o dia e a hora para voltar para casa. E devemos saber disso, pois já fizemos essas viagens várias e várias vezes, ao longo da nossa existência, ao longo das nossas encarnações. Somos viajantes. Já viajamos muito.
Portanto, já deveríamos estar acostumados. E qual o meu estado da minha alma enquanto na erraticidade me encontro? Como é a minha postura no plano espiritual? O que faço? Onde moro? Com quem ando? Quem é minha família? Deus, na sua bondade infinita, quando nós viemos para cá, nos dá a dádiva do esquecimento, por isso que essa passagem de volta que nós temos e que cada um carrega, não lembra a data e o dia do retorno. O meu estado da alma que tinha na erraticidade é a mesma, ou é o mesmo estado da minha alma, do meu espírito enquanto encarnado? É o mesmo? E a doutrina dos espíritos nos ensina que o espírito necessita, ao reencarnar, para realizar esse aprendizado nessa escola, ele necessita e precisa trabalhar a inveja, o orgulho, o egoísmo, a paciência, a tolerância, a fraternidade, a justiça, o amor e muito mais. E para que venhamos trabalhar tudo isso enquanto nessa escola chamada Planeta Terra, nós vamos precisar de um corpo físico. E diante desse corpo, com ele, vamos exercitar a tarefa preparada, organizada de acordo com a necessidade planejada quando nós estávamos na erraticidade. E a pergunta fica: qual era o meu estado da minha alma enquanto na erraticidade estava, era, e no planejamento de quando eu viesse para reencarnar e continuar a caminhada, me transformando, me melhorando. Desencarnar do corpo é mais fácil, dizem os amigos espirituais. O problema é desencarnar da alma. Os nossos irmãos, amigos de luzes que nos orientam, nos relatam que ao desencarnar temos a visão panorâmica daquilo que fomos enquanto encarnados estávamos. É a vida do berço ao túmulo passando pela nossa mente. E ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada enquanto encarnado, estamos filmando, editando, guardando e formando um grande arquivo durante a nossa existência como encarnado. Se a pergunta é: como é o nosso andar? Como é a nossa diferença da alma, nosso estado da alma enquanto na erraticidade? Como é que nós estamos agindo, o nosso estado enquanto encarnado? No momento dessa transição, dessa retrospectiva, esse filme vai rodar desde o nascimento até o desencarne do espírito. E nós vamos assistir quando voltarmos para casa. E ao assistir,
não haverá nenhum juiz apontando os nossos débitos cometidos enquanto encarnado, nos cobrando. Nós mesmos seremos os julgadores. A nossa consciência será o nosso juiz. E vamos vendo cada cena gravado por nós durante a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E teremos emoções proporcional ao vídeo que está rodando. Se atos mesquinhos, arrependimento. Se atos caridosos, agradecimento. E no final nós seremos aprovados ou reprovados. E nessa reprovação ou essa aprovação, não haverá nenhuma banca julgadora a nos julgar. Nós seremos os juízes de nós mesmos. Seremos nós. E não cabe desculpa colocar a culpa no outro. Porque não há enganos. O filme está passando na nossa frente. Estaremos, então, na essência dos nossos atos, sem as máscaras tão corriqueiras enquanto encarnados estamos. Esse é o processo da visão panorâmica que nos relatam os amigos espirituais. Então nós estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. Não. Os amigos espirituais nos dizem que nós não estamos perdidos. Porque nós seremos recebidos por nossos familiares. E para aqueles que lá estão nos aguardando, é uma grande festa. Alguns de nós, sim, a maioria, terá dificuldade. Mas sempre estaremos amparados por familiares, por amigos, por parentes. Às vezes, a nossa percepção espiritual, diante da nossa percepção espiritual, nós não vemos ninguém ao nosso redor, apesar deles todos estarem ali, à nossa volta. Diante do nosso estado da alma, dos atos e posturas que cometemos enquanto encarnados. É o que os amigos espirituais chamam de insulamento aparente. A nossa percepção espiritual não permite, pela nossa sintonia, de ver os nossos irmãos que estão nos recebendo, nos amparando. E provavelmente esse espírito que está nesse insulamento aparente, talvez tenha sido um espírito orgulhoso, egoísta, avarento. Uma pessoa que passou a sua encarnação toda sozinha por decisão pessoal, com grandes dificuldades de troca. E ao desencarnar, ele pode ter esse insulamento aparente que logo que se restabelecer, verá tudo claramente e verá os seus pares de braços abertos esperando por ele. E isso quando nós chegarmos à nossa casa de volta. O nosso estado, diferente estado,
da nossa alma na erraticidade. Como é que nós estamos procedendo hoje na nossa estadia atual enquanto encarnado? Qual é o nosso nível de tolerância com o outro? Por que as pessoas ficam tão sós? Sabendo que precisamos um do outro, porque muitos de nós teimam em viver sem outro. Afinal, na erraticidade, nós não nos organizamos antes de encarnar para conviver em família, em grupo? Apesar de cada um ser individual e cada um carregar a sua cruz? Mas não nos planejamos para ingressar numa família, tentar trabalhar com aquela família? Aprender com os pais, com os irmãos, com os parentes? Os amigos espirituais nos dizem que há um desencarnar com os diferentes estados da alma na erraticidade. Cada um age de uma maneira pela sua postura, pela sua vivência última encarnada. Eles nos dizem que existe um sono reparador, que pode variar de horas, de semanas, de meses, de séculos. Depende do diferente estado da alma na erraticidade. O espírito Sasson, que contribuiu muito na codificação com Kardec, ele teve uma perturbação, um sono reparador rápido, um despertar de algumas horas, já estava escrevendo mensagens. E aí nós vamos a perceber a lucidez desse espírito. Só que tem espíritos que nem percebem e se deram conta que desencarnaram. E muito menos de que chegaram ao plano espiritual. Qual é o estado, o diferente estado dele, da alma, enquanto na erraticidade sem o corpo físico? Então, cada um segundo as suas obras. Quanto mais obras nós praticarmos no bem enquanto encarnado, o nosso sono reparador será mais rápido. E não ficaremos tão inertes ou tão longo tempo na inércia. Evidentemente que não sairemos psicografando, mas vamos reconhecer aqueles que conosco estavam lá nos recebendo e nos ajudando. Então depende, cada um, segundo as suas obras. Santo Agostinho já nos alerta, que diz que nós devemos e venhamos fazer uma revista dos nossos atos diários. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito de melhor, o que eu posso fazer amanhã que deixei de fazer hoje. Tentar resolver hoje o que não deu certo ontem. E olhar para o lado e perceber que tudo está me servindo por concessão divina e que nada me pertence, nada é meu, nem mesmo o meu corpo físico. Meus bens materiais, aquilo que angariei materialmente, tudo isso ficará. Apenas as minhas obras irão comigo e irá se refletir
quando eu abrir os olhos, já estando no plano espiritual, e o meu sono reparador não será longo, porque na aduana da morte, do desencarne, nada vai passar materialmente. O próprio corpo voltará para a natureza. Olhar para a família que nos acolheu e dizer: eu já te disse hoje que eu te amo. Eu já te disse hoje que tu é muito importante na minha caminhada e que aprendo contigo todos os dias. Eu já te disse hoje o quanto tu é importante para mim. Eu já te falei hoje o quanto eu aprendo todos os dias contigo. Porque um dia eu vou voltar para casa. Um dia estarei na erraticidade. Só que o corpo que tem orgânico vai ficar. Então, se o corpo orgânico fica, e eu, espírito, vou voltar para casa, porque estudei na escola, na série que me matriculei, ou seja, do egoísmo, da inveja, do orgulho, da avareza, trabalhar tudo isso dentro de mim. Se vou voltar para casa, então que fique em mim a memória. Que fique em mim, então, a memória, a minha postura, o meu estado psicológico enquanto encarnado estava, para quando eu chegar no plano espiritual, a diferença do estado do meu comportamento enquanto espírito seja um estado de amor, de entendimento e compreensão, e tentar fazer o que André Luiz nos coloca no livro Missionários da Luz, nos tornar um completistas, ou seja, tentar feito mais rápido do planejado quando antes de encarnar e programei, e planejei. Então, que fique em minha memória o que passei de bem, o que passei de bom, minhas posturas, meu trabalho, meu esforço. Vamos construir um céu. Mas não esse céu ocioso, mas um céu aqui de amigos, familiares, em que todo mundo corroboram com amor, com compreensão, com entendimento. E ver no outro o exemplo de como fazer, de como não fazer. E assim nós já vamos treinando a nossa volta, para quando lá estivermos, sermos diferentes o nosso estado da nossa alma na erraticidade. Porque deveríamos o que éramos lá, ser aqui. Se lá estivéssemos bem no local, bem na nossa casa, que venhamos continuar bem quando encarnado, e se não estivéssemos tão bem no plano espiritual e reencarnamos para nos tornar bem, que nós voltamos melhores do que quando nós saímos. Então vamos treinando a nossa volta. E quando então chegarmos lá, o nosso estado da alma, na erraticidade, seja de amor, seja de perdão, seja de compreensão, de aprendizado, e aí estaremos felizes, porque completamos pelo menos uma parte daquilo que planejamos. Portanto, meus irmãos queridos,
que estão nesse momento nos assistindo. Que venhamos começar a treinar agora. Aproveitar essa pandemia em que todos nós não conseguimos sair de casa e estamos junto com os nossos, mais perto, e dizer o quanto eles são importantes para nós. Agradecer a eles por nós estarmos com eles. Agradecer aos nossos pais por eles terem permitido nos dar um corpo e nos recolhido e nos aceitado. Esteja eles encarnado ou não entre nós. Agradecer ao pai, à mãe, ao irmão, à família que nos acolheu. Começar a treinar. Porque nós vamos reencontrar um dia novamente. Então vamos começar a treinar agora. Jesus nos ensina como vencer os limites e superar as circunstâncias desafiadoras do nosso dia a dia. Incrivelmente que passados mais de 2000 anos, o seu exemplo ainda é escasso e a colheita de luz é expressiva área dominada pelas trevas da ignorância ainda. Mas Jesus, conhecendo-nos como nos conhece a cada um de nós, em nenhum momento esquece de nenhum irmão seu. Portanto, que venhamos seguir firmes nessa caminhada de amor. Não vamos deixar para amanhã. Vamos começar a treinar hoje, a partir de agora. O mar está revolto, as ondas estão perigosas, não vamos abandonar o barco. Que nós venhamos pensar bem. Porque são essas ondas, essas vicissitudes, essas dificuldades que nos darão força a enfrentar as tempestades, as dificuldades, porque depois a bonança aparece, o sol surge e tudo volta à normalidade. Mas temos que nos manter firmes no trabalho. Porque quando antes de vir aqui, para o planeta, para essa escola, nos matriculamos e nos planejamos e sabíamos que passar por dificuldades. Portanto, que nós possamos, então, nos desapegar dos bens materiais, porque, como eu disse, na aduana da morte, nada passa além das obras que, ao longo da nossa caminhada, nós angariamos e construímos. Quem perdoa livra-se dos ressentimentos e do remorso, e quando desencarnamos, o seu diferente estado da alma na erraticidade será de alegria e dever cumprido, e, acima de tudo, corrigido. Porque infringimos as leis divinas quando não perdoamos, quando não amamos, quando não entendemos. Joana de Cusa, na era do cristianismo primitivo, conheceu Jesus pessoalmente. E transcorrido o ano de 68, quando os perseguidores do cristianismo ante os espetáculos sucessivos do circo, das arenas, amarrada num poste ao lado de seu filho, quando o carrasco dizia para ela: renegues o Nazareno. Renegues. O seu filho, amarrado ao lado dela, desesperado, pedia para Joana: mãe, renegue Jesus. Eu não aguento mais.
vão nos matar. A discípula de Jesus, Joana de Cusa, contemplou o céu. Enquanto o açoite vibrava no seu filho amado, e este, seu filho, implorava a mãe, Joana de Cusa, para que ela renunciasse, Joana lembrou de Maria, mãe do Mestre. Maria fora mãe, viu seu filho crucificado, no madeiro infame, soube confortar-se com os desígnios divinos. Fixando os olhos no filho amado, um olhar profundo, sua dor e a ternura, falou: cala-te, meu filho, cala-te. Jesus era puro e não renegou o filho, o seu sacrifício. É preciso ser fiel. E quando as achas de lenha começou a queimar o seu corpo, ouve de seu algoz: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer, mulher? E Joana respondeu ao algoz: não apenas a morrer, mas também a vos amar, a vos perdoar. Nesse instante, Joana de Cusa, sentiu a mão consoladora tocar suavemente em seus ombros e escutou uma voz carinhosa e inesquecível, dizendo: Joana, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Portanto, meus amigos, que nós venhamos trabalhar o nosso estado da nossa alma, já aqui encarnado no planeta Terra, para quando chegarmos à espiritualidade, a nossa casa, o nosso plano, o nosso estado, o nosso diferente estado da alma na erraticidade, seja um estado de compreensão, de amor, de ternura e, acima de tudo, de agradecimento ao Pai Maior, a Jesus, o nosso governador, pelo exemplo que deixou a cada um de nós. Mais uma vez quero agradecer aos amigos pelo convite, que possa calar em nós essa mensagem do Evangelho, para que nós possamos começar a treinar, para que o nosso sono reparador seja leve e ao acordar, quando acordarmos, olhar à nossa volta e ver os nossos amores, que enquanto estávamos encarnados, estavam no plano espiritual, torcendo para que nós venhamos nos melhorar e nos transformar. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.